Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. A figura a seguir mostra um retângulo inscrito em uma circunferência e mais 4 semicircunferências tendo como diâmetro os lados desse retângulo. Aí ele passa a medida do lado AB, do lado BC e pede para a gente determinar essa área pintada. Pessoal, essa área pintada aqui, ó, é a mesma coisa que a área do retângulo. Então, para mim calcular a medida desses pedaços ao redor da figura, é só calcular a área do retângulo dentro da figura. Então, ó, eu tenho que aqui mede raiz de 12 e que aqui mede raiz de 20. Então, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então, vai ficar raiz de 12 vezes raiz de 20. Então, a área do retângulo é, escrevendo isso aqui na forma de multiplicação, 4 vezes 3 vezes 4 vezes 5. A área do retângulo é igual a raiz de 4, 2, o 3 continua na raiz. Raiz de 4, 2, o 5 continua da raiz. Então, aqui nós temos que a área é igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Então, a área do retângulo é igual a 4 raiz de 15. Como a área da parte pintada é a mesma coisa da área do retângulo, então eu posso afirmar que essa área pintada também mede 4 raiz de 15. Uma outra forma de resolver, gente, só que um pouquinho mais complicada, é da forma que eu vou fazer agora aqui, ó. Vai ser como se fosse uma prova real disso daqui, ó. Provando que a área do retângulo é essa área, tá? Então, aqui, da forma que eu já fiz ali, já é o resultado do exercício. Mas a gente vai tirar a prova real aqui, ó. Então, observe. Se eu colocar duas partes coloridas ali, ó, só para vocês observarem. Repare que do lado do retângulo aqui, ó, eu tenho esse semicírculo que usa a parte preta da figura lá, ó. Então, esse semicírculo aqui representa essa parte preta da figura aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso calcular a área desse semicírculo e posso calcular também a área desse semicírculo. Então, dividindo a circunferência ao meio, né? Porque nós vamos dividir ela no meio, repara aqui, ó. Essa circunferência... Deixa eu apagar aqui, ó. A circunferência aonde o retângulo está inscrito. Dividindo ela no meio, ó, vai formar um triângulo retângulo aqui, aonde as duas pontas dele são formadas por semicírculos, que é o que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, vamos lá. Vamos calcular essa área azul aqui, ó, desse semicírculo, que eu vou chamar de área 1. Então, a área 1 ali é um semicírculo, a área do semicírculo é a área do círculo, πr ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou ter que essa área 1 é igual. Bom, o raio aqui, ó, vai ser a metade desse diâmetro. Então, esse diâmetro é a medida do lado do retângulo, que vale raiz de 20. Então, aqui nós temos um diâmetro com medida raiz de 20. Se o diâmetro é raiz de 20, então eu vou ter que o raio é raiz de 20 dividido por 2. Então, vamos lá. A área dessa semicircunferência é o raio ao quadrado, raiz de 20 dividido por 2 elevado ao quadrado vezes π. E isso aqui eu vou dividir por 2 porque é uma semicircunferência. Então, eu vou ter que essa área 1 é raiz de 20 elevado a 2 vai dar 20. Raiz de 2 elevado a 2 vai dar 4π. Então, a gente divide por 2 ainda. Colocando o número 1 e multiplicando cruzado, nós vamos ter que essa área é 20π vezes 1, 20π, dividido por 4 vezes 2, 8. Então, ó, eu tenho essa área 1 inteira, a semicircunferência aqui, ó, vale 20π sobre 8. Agora, nós vamos calcular a outra área 2, que é essa área dessa semicircunferência aqui, ó. Essa semicircunferência usa esse lado do retângulo e esse pedaço aqui inteiro, tá vendo? Ó? Ela é essa parte toda, ó. Ó, só voltando lá, ó. O lado do retângulo tá aqui, tá vendo? Ó, ó ela usa esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Aí, nós vamos ter que esse lado do retângulo mede raiz de 2, é o diâmetro, né? Raiz de 2. Então, se o diâmetro, 2 não, raiz de 12.
Se o diâmetro é raiz de 2, vamos dizer então que o raio é o raiz de 12 dividido por 2. Então vamos lá, a área é raio ao quadrado vezes o π e tudo isso aqui dividido por 2. Então nós vamos ter que essa área 2 é raiz de 12 elevado ao quadrado dá 12, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, né? E não pode esquecer do π, e isso aqui dividido por 2. Multiplicando na forma cruzada, nós vamos ter que essa área é 12π vezes 1, 12π, 4 vezes 2, 8. Pronto, agora a gente tem a área das duas semicircunferências. Voltando aqui, ó. Então é assim, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó. Nós temos a área das duas semicircunferências. Deixa eu apagar esse outro vermelho que tá muito... Então, a semicircunferência, repare, a semicircunferência, o que eu calculei agora foi esse pedaço aqui inteirinho, ó. Só que a parte preta tá só nesse pedaço de cima. Então, para mim calcular essa parte preta aqui, esse pedaço aqui, eu tenho que tirar esse, ó. Eu tenho que tirar esse pedaço aqui. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Para mim calcular, quando eu calculei a área toda aqui, da semicircunferência, foi todo esse pedaço aqui. Mas o exercício quer só essa aqui, ó. Então, eu preciso tirar esse pedaço aqui, ó. Então, repare que esse pedaço que eu marquei, se eu ligar daqui aqui, ó, é a semicircunferência maior, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é a semicircunferência maior. Então, se eu fizer a semicircunferência maior e tirar o triângulo, né? Se eu tirar o triângulo, vai sobrar esse pedacinho que o exercício... que falta para a gente terminar de calcular o exercício, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a área da semicircunferência maior, né? Toda essa parte aqui, ó. Isso aqui que a gente vai calcular. Bom, então, eu tenho que essa parte aqui, ó, é a diagonal do retângulo. E a diagonal do retângulo também é o raio da semicircunferência. E eu posso calcular ela usando Pitágoras, porque eu sei que aqui, ó, é raiz de 12 e aqui é raiz de 20. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Então, ali a gente vai aplicar Pitágoras, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. A hipotenusa a gente está procurando... Um dos catetos é raiz de 12 ao quadrado, mais o outro cateto é raiz de 20 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter, vai ficar da seguinte forma, raiz de 12 elevado a 2 dá 12, raiz de 20 elevado a 2 vai dar 20, então nós vamos ter que essa hipotenusa, 20 mais 12, 32, é raiz de 32. Então, tudo isso aqui, ó, mede raiz de 32, e é a diagonal não, é o diâmetro do semicírculo. Então, quer dizer que o raio do semicírculo, se o diâmetro é raiz de 32, o raio é o raiz de 32 dividido por 2. Então, vamos para outra parte da conta aqui. Agora, a gente vai calcular a área da figura roxa, tá? Então, a área da figura roxa... vai ser a mesma coisa, é uma semicircunferência. Então, vai ser o raio ao quadrado vezes π, e isso aqui a gente vai dividir por 2, ó. Então, nós vamos ter que essa área roxa vai ser 32 elevado a 2, raiz de 32 elevado a 2, que dá 32, 2 elevado a 2 fica 4, e dividido por 2. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que essa área vai ficar 32π vezes 1, 32π, 4 vezes 2, 8. 32 dividido por 8, nós vamos ter 4π, ó. Então, tá. Eu descobri a área da figura inteira, certo? Mas não é a área da figura inteira que eu quero. Eu quero somente os pedacinhos lá que tá aparecendo roxinho ali, né, ó. Eu quero só isso aqui, ó. Então, eu preciso tirar a área do triângulo. Então, vamos lá, ó, calcular a área do triângulo. Para a gente calcular a área do triângulo,
Eu posso fazer base vezes altura e dividir por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, que a área do triângulo é base, que é o raiz de 12, vezes a altura, que é o raiz de 20. E isso aqui nós vamos dividir por 2. Então, a área do triângulo vai ficar da seguinte forma, ó. O raiz de 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes o raiz de 20 é igual a 4 vezes 5. E isso aqui nós vamos dividir por 2 ainda depois. Então, a área do triângulo vai ficar o seguinte, raiz de 4, 2, o raiz de 3 continua, raiz de 4, 2, o raiz de 5 continua, dividido por 2. Posso cortar esse 2 com o outro 2 de baixo, né? Esse 2 vai continuar, raiz de 3 vezes raiz de 5, nós vamos ter raiz de 15. Então, tá, nós temos aqui a área do triângulo. Deixa eu só organizar aqui para sobrar um pouquinho de espaço. Vamos por aqui embaixo. A área do triângulo é A área do triângulo é igual a 2 raiz de 15. Então, vamos lá. Calculando os pedacinhos que eu falei lá. A área roxa menos a área do triângulo. Então, a área que vai ficar 4π menos a área do triângulo, que é 2 raiz de 15. Aqui, ó, a gente tem esse valor aqui, 2 raiz de 15. Pessoal, olha só. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Nós descobrimos esse 4π menos 2 raiz de 15 é o valor da parte roxinha ali, ó. É esse valor aqui, ó. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Vale 4π, 2 raiz de 15. Só que quando a gente calculou, por exemplo, a área 1 aqui, ó. Quando eu calculei a área 1, eu não calculei esse pedaço aqui, ó, inteiro, ó. Essa semicircunferência inteira. Calculei essa aqui. Essa é a área 1. A área 2, ó, é essa semicircunferência inteira. Então, quer dizer que se eu somar a área 1 mais a área 2 e tirar a parte roxa que a gente descobriu agora, sobra o pedaço azul. Então, vamos lá. Ó. A área 1 é 20π sobre 8 mais. Área 2, 12π sobre 8. E isso aqui tem que tirar a parte roxinha que a gente descobriu lá, né? Ó. Que é 4π menos 2 raiz de 15, ó. 20π mais 12π dá 32π, dividido por 8 sobra 4π, né? Menos 4π, fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais 2 raiz de 15. Cortando aqui, nós vamos ter, então, que o resultado é 2 raiz de 15. Então, viu? Nós conseguimos encontrar esse 2 raiz de 15 é o valor só da parte lá de cima, ó. Desses dois pedaços aqui, ó. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, ó, vale 2 raiz de 15. Só que ele não tá repetindo aqui na parte de baixo também, ó. Esse pedaço aqui mais esse pedaço também vale 2 raiz de 15. Então, eu posso dizer que os dois pedaços juntos é 2 raiz de 15 vezes 2, que vai dar o valor lá, ó, 4 raiz de 15. Então, vocês perceberam que, então, em vez de eu calcular tudo isso aqui, ó, era só aplicar a primeira forma inicial. Ou seja, a área do retângulo, a gente conseguiu provar com isso que realmente a área do retângulo é a mesma área desses pedacinhos ao redor, tá? Então, bons estudos. Lembrando, só precisava calcular esse. Aqui embaixo é a prova real do exercício, para mostrar para vocês que realmente a área do retângulo inteirinha aqui, ó, é igual à soma dessas áreas pretas ao redor da figura. Bons estudos!